Vamos para mais uma aula de geografia. E a nossa aula de hoje é aí na página 76. Vão abrindo aí o livro de vocês, caprichando aí, pegando o livro, pegando o lápis, pegando a caneta, pegando o caderno, tudo direitinho, ó, conforme o nosso combinado, certo? E vamos estudar. E aí nossa aula vai ser sobre a heterogeneidade da população brasileira, certo? Então, o povo brasileiro é muito miscigenado. Então, o povo brasileiro é resultado de séculos de miscigenação entre diversos povos, principalmente indígenas, africanos e europeus, né? Que aos poucos incorporaram características físicas e culturais uns dos outros. Então, essa diversidade reflete em aspectos culturais, como a língua oficial do país, né, que é portuguesa, mas possui muitas palavras de origem indígena e africana, as religiões, a culinária, a música, a característica física das pessoas, né, a cor de pele, os cabelos e a fisionomia. Então, nós temos aí uma mistura de povos que forma a população brasileira top. Então, a composição da população brasileira é diferente em cada estado do nosso Brasil, né? Então, ela reflete o processo de ocupação que ocorreu em diferentes partes do território. Vamos observar aqui no mapa. Vejam só, olha que interessante. Então, olhem o mapa aí, então, observem, né? Nós temos aí a porcentagem de cor branca, de cor preta, de cor parda, amarela e indígena. Então, vejam só, a amarela é a que está de verde, então vocês observam que é bem pouquinho, né, a porcentagem existente, né, de população amarela no nosso Brasil. E aí, o que é que tem a maior porcentagem? É a população branca, a população preta e a população parda, é a maior porcentagem no nosso Brasil. E nós temos algumas regiões também que existem os indígenas, porque vocês sabem, o processo de colonização que aconteceu no nosso Brasil, aconteceu a morte de muitos indígenas, então por isso que a gente não tem uma grande quantidade de indígenas por causa dessa questão, né, do sofrimento do indígena e que muitos morreram no processo de colonização. E aí vocês observem aí, eu vou colocar um exemplo aí, São Paulo. Olha aí, São Paulo, deixa eu pegar minha canetinha aqui rapidinho. Então, aqui São Paulo, né? E vocês observam qual é a maior porcentagem da população de São Paulo? É a população branca. E aí nós temos a média, a porcentagem é a população parda. E aí nós temos outra porcentagem, a população preta, e uma pequena também quantidade, né, de a população amarela. Então, observem na região de São Paulo. Aí vamos para Sergipe, para o nosso estado, aqui, Sergipe. E aí, Sergipe, vocês observam que existe uma maior quantidade de população que parda. E aí nós temos, ó, segundo lugar, população branca. E terceiro lugar, a população preta, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, deixa eu ver, outro estado, Alagoas, pertinho aqui de Sergipe. Então, vocês observam que Alagoas é bem parecido, né, com Sergipe. A maior porcentagem é a população parda, a segundo lugar a população branca e terceiro lugar a população preta, certo? E aí vocês observam que a diversidade de cores. Então, Bahia, olha, nossa linda Bahia. Então, a Bahia aqui, nós temos agora uma maior porcentagem de população parda, e aí nós temos uma porcentagem também de população branca, e nós temos uma porcentagem maior, assim, né, consideravelmente, comparando com outros estados, de população preta, certo? Então, Rio de Janeiro, olha Rio de Janeiro, uma maior porcentagem de população, o quê? Branca, e aí, em segundo lugar, vem o quê? População parda, em terceiro lugar, a população negra, certo? Então, cada estado ela vai ter uma referência, né? Cada estado vai ter uma referência da cor, né, da sua população. Tudo isso é resultado do processo de miscigenação do nosso Brasil.
Então, vamos lá, povos indígenas. Os povos indígenas no Brasil são descendentes dos habitantes nativos, que aqui viviam antes da chegada dos colonizadores europeus, né? Então, vocês lembram, quando vocês estudaram o conteúdo, quando o processo de colonização do nosso Brasil. Então, quando falou em a chegada dos portugueses, lembramos, né, nós lembramos logo de quem? Dos indígenas, que é quem já estava aqui no nosso Brasil. Então, o censo de 2010 registrou a população indígena brasileira ultrapassa 896 mil indivíduos, pertencente a 305 etnias e se concentra principalmente na região norte do país. Observem aqui, ó, região norte do país, né, nós temos uma grande porcentagem de indígenas na região norte, ok? Preservando a cultura indígena. Então, aproximadamente 58% dos indivíduos que se declararam indígenas no censo de 2010, terras indígenas, áreas reconhecidas pelo governo brasileiro, como de ocupação legítima dos grupos indígenas, que sobre elas detêm autonomia. Então, é muito interessante, né, essa questão mesmo da preservação da cultura indígena, porque eles fizeram parte de todo o processo histórico do nosso país, então eles sofreram bastante. Hoje, todo o processo de urbanização está fazendo com que, o processo de desmatamento que os indígenas vêm sofrendo, está fazendo o quê? Com que os indígenas migrem, né, para cidades, eles saem da zona rural, né, saem da floresta para a cidade. Isso é um pouco complexo, né, porque para eles gostam de estar, né, no ambiente nativo deles, que eles têm o conforto, mas também tem outro lado que também é bom, porque já existem vários e vários indígenas, né, se formando, entrando nas faculdades, então, tendo o seu nível superior, que antes eles não estudavam, né? Então, eles viviam mais só mesmo nativo ali, nas terras indígenas, né? Ali nos locais de vivência deles. Então, existe um ponto negativo e existe, para todo ponto negativo vai existir o positivo, né, que é essa evolução dos indígenas, do estudo, do emprego, né, dos níveis superiores. Povos africanos. Então, os povos africanos, vocês sabem, né, que foi um povo que sofreu muito, eles foram escravizados, eles foram trazidos para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e tabaco, na mineração e outras atividades econômicas existentes no nosso Brasil. Então, hoje, né, muita coisa nós aprendemos, né, a questão da cultura baiana, né, que foi influência, né, dos costumes, das tradições do pessoal lá, do povo da África, do continente africano, que eles mostravam os temperos, né? Então, tinham essa questão toda, né, do tempero forte, dos costumes culinários, dessas manifestações culturais, religiosas e diversas coisas que usamos no nosso dia a dia, até palavras, né, que é frequente na língua no continente africano, né? E nós usamos no nosso dia a dia. Então, existe também no nosso Brasil centenas de comunidades quilombolas, certo? São grupos de ancestrais africanos, remanescentes de antigos quilombos, ou formados após o fim da escravidão. Então, a luta atual desses povos é para que sejam socialmente incluídos e que suas terras sejam reconhecidas e preservadas. Muitos brasileiros que são afrodescendentes, né, que eles são descendentes de povos africanos, ainda sofrem com preconceito, um grave problema a ser combatido por todas as esferas da sociedade. Então, nós sabemos que o preconceito é crime, que nós não devemos ter preconceito com cor de pele, nós não devemos ter preconceito com cabelo, não devemos ter preconceito com questões culturais, nós não devemos ter preconceito, nós devemos respeitar todos, independente de cor de pele, opção sexual, nós devemos respeitar, certo? Então, essa questão de preconceito deve acabar, ok? Os imigrantes. Então, grande parte da população brasileira é formada por descendentes de pessoas vindas de diferentes partes do mundo. Então, a chegada dos imigrantes no Brasil, principalmente em busca de trabalho e melhores condições de vida, ocorreu de maneira particular e intensa entre meados do século XIX e século XX.
Então, muitos europeus, que especialmente os portugueses, os italianos, os espanhóis, os alemães, os asiáticos, sírios, libaneses, japoneses, entre outros, chegaram ao nosso país. Né? Nos últimos anos, muitos imigrantes provenientes dos países vizinhos, principalmente da Bolívia, Argentina e Paraguai, vêm se fixando no Brasil. Em contrapartidas, muitos brasileiros são imigrantes, pois se mudam para outros países. Então, a imigração no nosso Brasil, eu brinco com os meus alunos, eu brinco com todos, que Brasil é igual ao coração de mãe, sempre cabe mais um. Então, essa mistura de povos é muito interessante, né? E é muito importante porque, assim, mistura, né, os povos, nós temos uma cultura, nós começamos a aprender a cultura do outro, né, e visualizar a importância, né, de outros países, a cultura de outros países. Migrações externas no Brasil. Então, no nosso Brasil, existe, né, migração externa, no nosso Brasil, repetindo, igual a coração de mãe, sempre cabe mais um, então sempre vai chegar pessoas de outros países para o nosso Brasil, né? Então, a imigração não é de ontem, não é de hoje, ela vem de muitos e muitos tempos, né, que vem acontecer essa imigração. É aqui na foto do livro de vocês, comércio de alimentos consumido por bolivianos no Brás, bairro de São Paulo. Então, nós sabemos que existe no Brasil vários e vários, né, um número muito grande de imigrantes, né, que supera aí a marca de 160%. Então, os principais grupos são haitianos, venezuelanos, bolivianos, colombianos, argentinos e chineses. Muitos buscando o quê? O que que eles vêm para aqui para o Brasil? Oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. Se resume em oportunidade de trabalho e melhores condições de vida. Migrações internas. Então, ocorre quando a pessoa, né, se desloca dentro do mesmo país. Então, de um estado para outro, de um município, né, para outro município. Então, na sua família já aconteceu migração? Você sempre morou em Itabaianinha? Ou você morou em Aracaju e veio para Itabaianinha? Ou você morou em Tubias Barreto e veio morar em Itabaianinha? Você morou em Salvador e veio morar em Itabaianinha? Então, quem mora em uma cidade e migra para outro é chamada migração interna, certo? Então, eu acredito que na sua família, os seus avós, seus pais, será que eles sempre viveram aqui em Itabaianinha? Ou você conhece alguém, né, que já veio de outro estado, alguém que mora em Itabaianinha, mas que foi morar um tempo em São Paulo e não deu certo e retornou, né, para a cidade? Então, esses são os movimentos, né, essas migrações internas. Migrações internas são aquelas que nós fazemos dentro do nosso país. E aqui tem todo um processo de deslocamentos populacionais, né, de 1940 a 1990. Então, vamos ver um pouquinho. Então, em 1940 e 1950, os deslocamentos populacionais eram do Nordeste para o Sudeste. Não sei se vocês já ouviram falar assim, meu tio morava aqui em Itabaianinha, mas aí depois, quando ele completou 20 anos, ele foi para São Paulo, porque lá tinha emprego. Minha avó morou não sei quantos anos lá em São Paulo, porque depois veio embora, porque, né, depois não tinha mais emprego. Então, na década de 50, o processo de industrialização acabou gerando muito emprego. Então, era necessário muitos trabalhadores. E aí, lá em São Paulo, gerou um número muito grande de emprego. O que foi que aconteceu? Pessoas do Nordeste começaram a sair, para São Paulo em busca desses empregos. Então, naquele momento, a cidade de São Paulo lá gerava muito emprego, porque a indústria precisava de pessoas para trabalhar com mão de obra pesada. Hoje, a indústria não precisa mais dessa grande quantidade de pessoas, por quê? Porque a máquina faz quase todo o serviço, né? Então, naquele período precisava, hoje mais não. Então, quem foi para São Paulo e se especializou, continua empregado. Quem foi para São Paulo, não estudou, não fez nenhum curso, não fez nenhuma especialização, perdeu o emprego e voltou para a sua terra, aquele de volta para a minha terra. Por quê? Porque as pessoas acabaram perdendo seus empregos. Então, saíam, né? Então, como eu falei, a saída
das pessoas do Nordeste para o Sudeste foi grande, né? Muito grande. E não só para o Sudeste, mas também muita gente trabalhava na roça, né? E aí começou a sair do campo para a cidade, em busca de quê? De emprego e melhores condições de vida, certo? Porque começou as terras ficar muito caras, e aí as pessoas começaram a sair do campo para a cidade. Esse processo migratório do campo, esse movimento migratório do campo para a cidade, ele é chamado de êxodo rural, certo? Esse deslocamento, a saída do homem do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Na década de 60 e 80, os deslocamentos aconteceram principalmente em direção às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, como eu já falei, oportunidades de trabalho. Em 1960 e em 1990, as regiões centro-oeste e norte também receberam nordestinos que foram atraídos pelas atividades extrativistas e pela esperança de ter um lote na floresta, na região da Amazônia. Então, a construção também de Brasília, a nova capital do país, localizada no Distrito Federal, na Zona Franca, e a criação da Zona Franca de Manaus, localizada no estado de Amazonas, contribuiu também para o crescimento dos fluxos migratórios em direção a essas duas cidades. Então, 1990 aos dias atuais. Na década de 90, o fluxo de imigrantes provenientes do Nordeste em direção ao Sudeste se manteve, né, embora em menor número, como eu já falei. As indústrias elas começaram a se modernizar e elas não estavam mais gerando tanto emprego como antes. De migrações intrarregionais, né? Durante esse período também aumentava essas migrações intrarregionais em direção às cidades, né? Deslocamento populacional que ocorre entre os estados da mesma região. Migrações sazonais. As migrações sazonais é aquela migração que acontece no período, em períodos de safra, em determinados períodos do ano. Então, onde existe o trabalho temporário. Então, vamos dizer assim, vai colher cana-de-açúcar, vai trabalhar no corte da cana-de-açúcar. Então, vai aquele pessoal, aquele montante de homens, de mulheres, e faz esse deslocamento. Ele passa 3 meses trabalhando no corte da cana-de-açúcar. Depois, ele retorna para a sua casa. Então, depois não vai ter mais trabalho, porque é um trabalho temporário. Então, vai, naquele período da safra, trabalha a chamada colheita, né, trabalha na colheita agrícola e depois retorna para a sua casa, né, porque lá não vai ter mais trabalho, certo? Então, migração na década de 2000, e aí vocês observam, né, que o processo de migração sempre vai acontecer, e nós observamos que essa migração é elevada, né? O fluxo é muito grande de imigrantes e pessoas do Sudeste para o Nordeste, Sudeste para o Nordeste, porque visam, né? Sudeste, do Nordeste para o Sudeste, e aí visam, né, buscar empregos, uma qualidade de vida melhor, e quando sai do Sudeste para o Nordeste, é questão mesmo de... Quando vem para o Nordeste é porque das belezas naturais, né? Vem para descanso, então já trabalhou, já se aposentou, agora quer só descansar, ou conhecer o Nordeste. O Nordeste hoje é visto como uma região, ó, de muitos benefícios, principalmente por questão de litoral, de belezas naturais, é muito procurado por várias e várias pessoas em todo o Brasil e também fora do Brasil, porque é um litoral muito, muito, muito bonito, viu? Minha gente, é lindo o Nordeste. E agora nós vamos para a nossa atividade, né? O livro aí na página 83, se eu não estou enganada, vocês vão abrindo aí o livro na página 83. Então, vamos lá? Primeira questão. Por que a população... Ah, eita, engasgou. Por que a população brasileira é marcada pela diversidade? Isso é fácil, né? E aí, porque houve intensa miscigenação de diferentes povos e etnias, indígenas, africanos, europeus, asiáticos. Isso resultou em uma cultura diversificada em vários aspectos: música, dança, religião, língua e culinária. Terceira questão. Leia o texto a seguir e depois responda a questão proposta. O que são terras indígenas? A definição de terras tradicionalmente ocupada pelos índios encontra-se no parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal. São aqueles por eles habitados em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas,
as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessidades de sua reprodução física e cultural, segundo seu uso e costumes e tradições. No artigo 20, está estabelecido que essas terras são bens da União, sendo reconhecidos aos índios a posse permanente e a usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existem. Grandes partes das terras indígenas no Brasil sofrem invasões de mineradores, pescadores, caçadores, madeireiros e poceiros. Outras são cortadas por estradas, ferrovias, linhas de transmissão ou têm poções inundadas por usinas hidrelétricas. Então, a pergunta diz o seguinte: o que são terras indígenas e quais são os problemas que eles enfrentam? Então, isso é interessante, bem fácil, tem no texto. Terras indígenas são áreas reconhecidas pelo artigo 231 da Constituição Federal como permanente, habitadas por indígenas, utilizadas para suas atividades produtivas, para a preservação dos recursos ambientais e o bem-estar e preservação da sua cultura, costumes e tradições. Essas terras enfrentam problemas como as invasões de mineradores, pescadores, caçadores, proprietários de madeiras e poceiros, ou ainda são cortadas por estradas, ferrovias, linhas de transmissão de energia elétrica e até inundadas devido à construção de usinas hidrelétricas. Então, está bem fácil, está aí a resposta. Quarta questão: muitas palavras de origem indígena foram incorporadas à língua portuguesa, falada no Brasil. Faça uma pesquisa para encontrar exemplos para os itens abaixo e explique os seus significados. Nomes de cidades, estados, rios, bairros de sua cidade. Vocês vão pesquisar, certo? Nomes de cidade, palavras de origem indígena, certo? Letra B, nome de animais e plantas, que são de origem indígena. Essa atividade, essa quarta questão vai ficar para casa, ok? Atividade para casa, fazer e levar na próxima semana para o seu professor, dar uma olhadinha e passar aquele visto legal, ok? Um forte abraço, nossa aula vai ficando por aqui, né? Fiquem com Deus e tchau, tchau, até a próxima aula.